Graça e paz, meus queridos irmãos. Estamos aqui nesse momento para continuar o nosso estudo no livro de Apocalipse, no capítulo 12, a partir do versículo 7. Vimos até o capítulo 6, até o versículo 6, dessa dificuldade da igreja para produzir um remanescente santo. Essa mulher grávida, sentindo dores de parto para dar à luz, é a igreja que tem sofrido tudo, muitos martírios, perseguições pelo dragão. O dragão é Satanás, com toda a sua obra, com toda a sua pompa, com toda a sua força, através de 7 impérios, ele tenta impedir a igreja de produzir o seu remanescente santo. Ora, nós sabemos que será assim até o fim. Satanás tem perseguido, levando o homem até proibindo a adoração, queimando templos. Nós vimos na história da igreja no Brasil como foi feito fogueiras com bíblias. Até hoje ainda tem cidades no interior do Brasil, aonde não pode ter um crente, não se dá nem emprego para ele. Nós lembramos da história do Rio aqui no Rio de Janeiro, teve que ter um hospital evangélico para que os cristãos pudessem ir, para que cemitério inglês, para que os protestantes tivessem um lugar para ser enterrado. Nós não vamos lembrar essas coisas que já passaram, mas é preciso que saibamos que está tudo de acordo com a profecia. Isso tudo foi mostrado a João, o que iria acontecer já aconteceu. Nós sabemos que tudo que está escrito vai se cumprir. Então agora tem uma cena de arrebatamento. Capítulo 12 é uma cena de arrebatamento da igreja. Então nós vemos, aí vem toda essa história de Satanás através da mídia do mundo, porque tudo que tem no mundo vem de Satanás, da imoralidade, da dissolução dos valores familiares, tudo é a forma que o dragão tem de impedir a igreja de produzir o seu remanescente santo. Então, enquanto o dragão tenta impedir que a igreja faça isso, então começa o versículo 7. Houve peleja no céu, depois que há o arrebatamento. O remanescente santo sobe, mas a parte da igreja que não sobe vai para o deserto. E então houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Então você vê aqui uma batalha espiritual fora do comum nos céus. Porque você sabe, quando Paulo diz que a nossa luta, lá em Efésios 6, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades e dominadores do mundo espiritual e dominadores do mundo espiritual e forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, eles dominam por ali nas regiões celestes, mas agora eles vão ser expulsos de lá. Versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram. Aleluia. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Vamos ver aqui. Você veja que nesse momento
há uma peleja no céu. Satanás, com todos os seus principados e potestades e dominadores do mundo tenebroso e forças espirituais do mal, eles são atirados para a terra. Então, o que significa que há uma faxina nas regiões celestiais e agora será ocupada pelos filhos de Deus. Só que tem uma coisa: o dragão cai. Ele desce para a terra e foi expulso. Agora você veja, no versículo 9 diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele seus anjos. João pensou: olha, quando eu falar nisso, vão dizer: dragão é coisa da imaginação, não existe. Ele está falando do dragão, a antiga serpente lá do Éden. Isso daí é canto de carochinha. Ele diz, ele se chama Diabo. Já ouviu falar? É o diabo. E outro nome que se dá para ele é Satanás. Então, agora já não é mais criação da imaginação. Ele é o sedutor. Todo mundo. Ele foi atirado para a terra. Esse espírito de sedução é um espírito que tem entrado na igreja de forma tremenda. As pessoas, principalmente aquelas que aparecem lá na frente, eles procuram se vestir de modo sedutor. Mulheres e homens. E não é só isso. Se gabam de se vestirem de acordo com o mundo, com o que o mundo quer deles, com o que a moda exige, para seduzir olhares para eles. Aí eles falam de Jesus para dizer: não olhem para mim, mas eles tiveram essa intenção. Aí, quando eles são expulsos para a terra, saíram de lá, João diz: ouvi grande voz no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Olhe bem, acusador. A palavra Satã no grego significa acusador. Olhe quem é que fica na batalha, no campo da sua mente, lhe acusando de pecados que foram cometidos no passado. Não aceite a acusação, porque isso é uma operação própria, característica de Satanás. Veja uma coisa. Deus diz: para contigo usarei de misericórdia, dos teus pecados jamais me lembrarei. O pecado confessado, o pecado do qual você se arrependeu, ele sai da memória de Deus. Mas o diabo segura. É lixo, é podridão, é com ele mesmo. E ele fica trazendo aquilo para você. Quando você se converte a Jesus Cristo depois de adulto, você vai ver que pessoas na sua família vão de vez em quando jogar no seu rosto as coisas que você fez. Como que agora você quer ser santo? Lembra do que você fazia? É horrível, porque você vê ali uma atuação do acusador. Deus não se lembra mais do seu pecado. Mas o diabo lembra, ele traz essa operação na mente das pessoas tão revoltadas, porque você não tem mais as atitudes e o comportamento que tinha antes. E aqui continua que esse remanescente que subiu diz assim: eles, pois, o venceram Satanás, por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida.
Então você vê a necessidade que você tem de ser lavada no sangue de Jesus, que é o Cordeiro. Porque essa é uma forma de você vencer Satanás. E da palavra que você ouviu e a palavra que você pregou, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, o espírito da palavra. Aí então continua: por isso festejai os céus, e vós, o que nele habitais, porque ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então agora nós temos Satanás na terra. A terra fica muito parecida com o inferno. Satanás não tem mais acesso ao céu. Então, ele vai continuar a perseguição dele aqui na terra. Agora, ele lança toda a sua fúria contra a mulher. Mas em seguida também vai perseguir os judeus e ele está frustrado. Aqui diz assim: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão, as 7 virgens, o restante da igreja. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse até o deserto. E a mulher vai ficar no deserto, quer dizer, na situação de dificuldade, de seca, de tudo, porque deserto é lugar de sofrimento. Então aqui está dizendo que vai ser um momento de muita tribulação, de muita dor, de um sufoco muito grande para os cristãos que ficaram. Então o diabo vai fazer com que a mulher sofra, ela vai ser perseguida, o diabo vai estar no pé da igreja perseguido de todo o tempo. Mas a terra, as forças da natureza, o planeta vai socorrer a igreja. Mas então o dragão, quando vê que ele não pode acabar com a igreja na terra, mesmo essa igreja que ficou, ele não tem poder para isso. A Bíblia diz no versículo 17 que ele foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O que é que ele vai fazer? Que guardam os mandamentos. Aqui é uma perseguição direta contra aqueles de Israel que não tinham aceitado a Jesus Cristo, por isso não subiram. Nós vemos que houve uma conversão em massa dos judeus. Nós vimos isso lá no capítulo 7. Mas aqueles que não se entregaram a Jesus agora vão sofrer as consequências junto com a igreja daqueles que não estavam convertidos a Jesus Cristo dentro da igreja. Eles falavam de Jesus, eles iam à igreja, eles faziam tantas coisas, mas o coração deles não estava convertido. Eles não tinham o óleo, eles eram indiferentes ao trabalho que o Espírito Santo queria fazer na vida deles. Então, agora, o diabo se vê frustrado, porque a perseguição de todo o trabalho dele da terra, com todos os impérios produzindo perseguição para os cristãos, matando cristãos, colocando na fogueira. Como nós vimos, o mais próximo de nós foi o Império Romano, fazendo fogueira de cristãos. Aqui no Brasil não se queimou, mas queimavam Bíblias, faziam fogueiras no meio da rua, para que os cristãos não lessem a Bíblia. E isso foi dirigido pela Igreja Católica, pelo Vaticano, como também a perseguição dos judeus na Europa.
Então, nós precisamos ver que todas essas perseguições, todo esse intento contra a igreja, você vê o comunismo, é uma das maiores armas de Satanás contra Deus. Porque os comunistas são ateus. Não fique pensando que existe algum comunista que seja filho de Deus, porque isso não existe. Eu, Edmeia, eu morei em país comunista 3 anos. Eu sei o que é comunismo. É muito bonitinho ser comunista quando você goza das benesses do opressor. Mas vá viver num país comunista. Pergunte como é, porque eu vivi 3 anos e eu não sofria a opressão maior porque eu não era de lá. Meu marido foi lá para prestar serviço. Então, nós pertencíamos a uma classe separada, com todas as benesses. Agora eu olhava a vida do povo. E você pensa que depois que o comunismo está instalado, você pode sair para ir para onde você quiser? Não, não é assim. Portanto, esses países comunistas é mais um tentáculo grande do grande polvo do mal chamado Satanás, para impedir os filhos de Deus na terra, para impedir o socorro de Deus, o braço estendido de Deus levando a sua igreja. Agora que Satanás perdeu, ele é lançado para a terra. E como ele vai agir? Ele faz de tudo para acabar com a igreja que ficou. Mas ele não consegue. Então ele vai fazer tudo para acabar com o Israel que ficou. Mas não consegue. O que ele faz? Aqui tem uma cena patética. No versículo 18 do capítulo 12. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Tá vendo? Você pensa a cena patética. Satanás se levantando sobre a areia do mar. Nós já vimos que é o mar agitado das nações. Ele se levanta para levar as nações mais e mais contra Deus, para extirpar o restinho de igreja que ainda tem na terra e o restinho de Israel que ainda tem na terra. E aí, então, nós vamos ver, não vai dar tempo hoje, mas na próxima sessão, o capítulo 13 de Apocalipse, que é um capítulo mais longo, mas é um capítulo em que você vê Satanás chamar 2 bestas. Uma besta que sai do mar. Eu vou aproveitar aqui para dizer, tem muitas pessoas que acham que besta é um animal, ou é um carro, não. Besta é um sistema corrupto, é um sistema político, econômico, financeiro, corrupto, ladrão, opressor, que visa destruir o povo. Ele chama uma besta que sai do mar agitado das nações, esse sistema, e chama outra besta que sai da terra. A besta que sai do mar é do mar agitado das nações. A besta que sai da terra é a besta que sai da terra de Israel. É uma besta religiosa. É uma besta que vai fazer milagres, é uma besta que imita o profeta. Mas é tudo criação de Satanás. Então, quando nós entrarmos no capítulo 13, eu gostaria que você já tivesse lido. Na próxima vez, faremos o capítulo 13. Por hoje, que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.